Explore desafios e dicas para uma infância saudável em nosso novo vídeo, promovendo hábitos alimentares e estilo de vida benéficos. Junte-se a nós na construção de um futuro mais saudável para as crianças, inspirando mudanças positivas e formando uma comunidade comprometida com a saúde infantil. Vamos ver o que a Wikipédia diz sobre o assunto. A obesidade infantil, caracterizada pelo excesso de gordura corporal, é diagnosticada principalmente pelo Índice de Massa Corporal, IMC, dada a dificuldade de métodos diretos. O aumento da prevalência da obesidade em crianças a torna um sério problema de saúde pública, sendo comum o uso do termo sobrepeso em vez de obesidade devido à menor estigmatização. A obesidade infantil é caracterizada pelo excesso de peso entre bebês e crianças de até 12 anos de idade. A criança é identificada como obesa quando seu peso corporal ultrapassa em 15% o peso médio correspondente à sua idade. Obesidade infantil é uma epidemia global. A obesidade infantil é, segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI, sobretudo nos chamados países em desenvolvimento. Em 2010, havia 42 milhões de crianças com sobrepeso em todo o mundo, das quais 35 milhões viviam em países em desenvolvimento. A obesidade está relacionada a uma série de fatores como hábitos alimentares e atividade física, além de fatores biológicos, comportamentais e psicológicos. Não se trata de um problema meramente estético. Além de frequentemente sofrerem bullying por parte dos colegas, adultos obesos tendem a ter filhos obesos e também com sérios problemas de saúde, como diabetes, doenças cardíacas e a má formação do esqueleto. Câncer e geralmente mortalidade geral. A Organização Mundial de Saúde entende que a obesidade se tornou uma epidemia. Definição: a Organização Mundial de Saúde define obesidade como tendo um índice de massa corporal pelo menos 2 desvios padrão acima do IMC médio nessa idade. Causas da obesidade infantil. As causas da obesidade infantil podem ser: sedentarismo, consumo exagerado de alimentos ricos em gordura e em açúcar, distúrbios hormonais, doenças genéticas, padrões comportamentais, alimentação, alimentos industrializados, atrativos devido a mecanismos neurobiológicos, demonstram causar compulsão alimentar semelhante aos efeitos de drogas. Pesquisas com modelos animais indicam que a obesidade está associada à deterioração dos circuitos químicos cerebrais, evidenciando danos aos centros de prazer durante o consumo tanto de alimentos industrializados quanto de drogas. Em um experimento de 3 anos, ratos tornaram-se obesos ao consumirem cada vez mais alimentos industrializados e calóricos, desenvolvendo uma preferência sistemática por esses produtos. A superestimulação do receptor de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer, ocorre quando se consome esses alimentos em excesso, resultando em mudanças físicas no cérebro, comparáveis às provocadas pelo vício em cocaína. Atualmente, muitos profissionais ministram palestras de educação alimentar. Já existe uma tecnologia avançada e apropriada para calcular a quantidade de calorias ingerida diariamente. Mesmo com esses recursos,
As pesquisas tendem a revelar que o número de crianças e adolescentes com sobrepeso continua a crescer. Um fator que tem contribuído imensamente para o aumento da obesidade no mundo inteiro e para o declínio do consumo de alimentos mais saudáveis, frutas, saladas, alimentos integrais e sucos naturais, por exemplo, é a expansão do fast food e do comércio de junk food, alimentos muito calóricos, cheios de açúcares, gorduras e sódio, que podem levar a causar doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Podemos considerar que a influência dos pais na alimentação das crianças também contribui para que elas se tornem obesas. Hoje em dia vemos que cada vez mais temos uma alimentação com base em lanches, doces, enfim, as chamadas porcarias, e menos alimentos saudáveis. Os pais acabam influenciando os filhos a comerem alimentos mais gostosos e mais rápidos de se preparar, em vez de montarem uma alimentação saudável que contribui para um bom crescimento, boa saúde e menos problemas de saúde. As causas podem ser costume dos pais em comerem aquele tipo de alimento, falta de informação ou até mesmo certos mitos, como o de que crianças mais gordas são mais saudáveis. Riscos da obesidade infantil. Os riscos da obesidade infantil incluem: obesidade mórbida, doenças respiratórias, doenças ortopédicas, colesterol e triglicerídeos elevados, hipertensão arterial, diabetes, falta de sono. Além deste estopim para a gênese da obesidade infantil, os pais também são colaboradores de outro grande causador do aumento de peso, a falta de sono. É indispensável que os pais dimam a atenção essencial a esse fato, acompanhando de perto a duração e a qualidade do sono de seus filhos. Estudos afirmam que crianças que dormem pouco têm uma maior probabilidade de sofrer com aumento de peso, mesmo controlando outros fatores de risco. A cada hora de sono, a chance da criança se tornar obesa em um futuro próximo é diminuída consideravelmente. Foi feito um recente estudo da Universidade de Harvard, que afirma que crianças e adultos que têm sono irregular e um relógio biológico indefinido têm um maior risco de obesidade e as crianças, principalmente, passam grande parte do tempo em redes sociais e jogos virtuais, passando assim da sua hora de dormir, podendo aumentar os riscos de obesidade. Gravidez, genes de predisposição e cesárea. Uma pesquisa do Hospital da Infância de Boston revela que nascimentos por cesariana aumentam o risco de obesidade infantil devido às disparidades na flora intestinal. Crianças nascidas por cesariana têm uma maior incidência de bactérias Firmicutes, associadas à obesidade, segundo estudos anteriores. Recentemente, foram identificados genes ligados à obesidade infantil, especialmente o gene OFM4, que atua nos intestinos, apresentando uma associação com a flora microbiana intestinal e o aumento de peso. Estudos pangenômicos buscam compreender as variações genéticas, sendo considerados avanços promissores na prevenção e tratamento da obesidade infantil, embora ainda inconclusivos. Epidemiologia. A obesidade infantil é um crescente problema global,
afetando cerca de 35% das meninas e 32% dos meninos atualmente, em comparação com 10,9% e 8,6% em 1970. O aumento é atribuído à publicidade televisiva, que atrai crianças a produtos industrializados, e à falta de atividade física relacionada à urbanização e avanço tecnológico. Outra curiosidade sobre esse amplo assunto que é a obesidade infantil é que ela também é algo a ser tratado na África. Segundo a OMS, o número de crianças acima do peso na África subiu de 4 milhões em 1990 para 13,5 milhões em 2010, ou seja, triplicou em 20 anos, obviamente em escala bem menor em relação ao mundo todo, sendo 8,5% da população com menos de 5 anos. Atualmente, as crianças tendem a substituir atividades físicas por jogos eletrônicos e brinquedos. A pirâmide alimentar é frequentemente ignorada devido ao consumo elevado de alimentos industrializados, como pizza, salgadinhos, bolos e chocolates, que são ricos em gordura. Algumas famílias deixam de incluir verduras e legumes nas refeições, substituindo-os por opções gordurosas, independentemente de serem industrializadas. A prevenção deverá começar na gestação, porque a forma incorreta de se alimentar da gestante pode causar ao bebê uma predisposição em relação ao quadro de obesidade. Ao nascer, o bebê necessita de aleitamento materno exclusivo, uma das maneiras de se proteger de doenças. O leite materno baseia-se em um alimento balanceado e adequado para a fase de vida do recém-nascido até os 6 meses de idade. O abandono precoce do aleitamento materno é frequente devido à falta de tempo das mães, substituindo-o por outros alimentos. Recomenda-se que as mães busquem orientação de nutricionistas ou pediatras para garantir o desenvolvimento intelectual adequado do bebê. Posteriormente, a criança aprenderá a fazer escolhas alimentares apropriadas durante o período escolar. A instituição de ensino, fundamental na formação das crianças, exerce influência significativa em suas vidas, especialmente na infância. A cantina escolar, com sua oferta de alimentos gordurosos, torna-se um desafio, pois esses alimentos são os preferidos das crianças. Algumas escolas optam por lanches mais saudáveis, como sucos naturais, frutas e salgados assados, mas a adoção de opções light ainda é limitada. Gratidão a todos que dedicaram seu tempo para assistir o vídeo até o final. Vocês são a essência do nosso apoio e inspiração. Obrigado por estar conosco nessa jornada.